muitas maneiras de ser mãe. A maternidade consegue se expressar em muitas formas, porque cada mulher, cada família e cada história são diferentes. Mas por trás de toda maternidade existe algo essencial: a rede de apoio, ou ao menos deveria existir. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Oi Mamãe Podcast. Eu sou Bianca, mãe da Meli e do Henrico, e neste podcast vamos falar sobre um universo tão intenso quanto transformador: a maternidade. E no episódio de hoje, para falar sobre um tema tão importante, que é rede de apoio, eu vou chamar uma amiga muito querida, muito especial, que teve bebês na mesma época que eu, então nós temos muito em comum, que é a Tailane, que é empresária, mãe do Leonardo e da Laura, para nos acompanhar e falar um pouquinho sobre a vivência dela. Seja bem-vinda, Tailane. Obrigada, Bianca. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Eu sempre falo que a parte mais importante da minha vida é a maternidade. Então, falar sobre isso é muito bom, é muito fácil. E esse nosso tema é um tema que realmente é muito polêmico, né? Na maternidade. Vai ser um prazer participar. Seja bem-vinda. Então, Obrigada. Vamos lá, me conta. Em que momento da sua maternidade você percebeu que precisava de ajuda? Então, vou voltar lá pro comecinho, né? Quando eu engravidei do Leonardo, eu não morava em Macapá, né? A gente tinha ido embora para Santarém, eu e meu marido. E naquele momento, quando nós decidimos que já queríamos ser pais, foi bem difícil, porque morar longe da família não é fácil e não ter rede de apoio é ainda mais difícil, né? Com tudo novo, porque era meu primeiro filho, morando numa cidade diferente. Quando eu optei por tentar engravidar, a gente decidiu que eu não iria mais trabalhar, né? Foi como um acordo que eu realmente iria me dedicar à maternidade. E aí, eu não tinha ajuda, realmente. Não tinha babá, não tinha empregada em casa, né? Tive um momento que minha mãe foi realmente para lá, para me ajudar nesse primeiro momento. Mas essa carga que a gente tem, quando tem aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nossa, eu acho que é a frase que mais vai acompanhar as mães durante, depois que nós nos tornamos mães. Sim. Exatamente, durante toda a jornada. Então, quando a gente abre mão, né, da nossa vida para cuidar dos filhos, a carga ela é muito grande, né, porque você precisa abdicar de tudo por eles. Sim. Nunca é mais o que eu quero, é sempre o Sim. que é melhor para ele. E naquele momento que eu me vi lá morando sozinha, né, assim, só eu e meu marido e o Leonardo, sem rede de apoio, depois que minha mãe, assim, eu acho que o dia mais tenso para mim foi após os 40 dias do nascimento do Leonardo, que a minha mãe veio embora. Me bateu um desespero tão grande, porque a minha mãe tá ali, por mais que eu fizesse a maioria das coisas relacionadas ao Leonardo, assim, me bateu um desespero tão grande. Agora é só eu e ele mesmo. Mas posso te falar? A minha mãe morava perto de mim e ela ficou os 40 dias comigo. Mas no dia que ela saiu, eu fiquei também em pânico, porque ela tava do lado, na mesma cidade, mas Qualquer coisa tu ligava. Meu Deus, o que eu vou fazer com o bebê sozinha? Como assim? Eu acho que esse desespero de quando a mãe ou a ajuda que a gente tem sai e a gente fica realmente só com o bebê, eu acho que é um desespero normal, né? Sim. Que a gente realmente se vê, caramba, eu sou realmente responsável por essa vida agora. Agora é só eu. Agora sou só eu. Exatamente. E assim, por mais que o pai, ele se doe, porque tem muitos pais que realmente se doam naquele momento, a carga realmente maior é nossa. Não tem jeito, porque é a gente que passa as noites, assim, claro. Por mais que em alguma noite ou outra o pai vá lá, né, e tente dar o suporte, a gente que amamenta, e aí tem as... Sim. Tudo é uma dificuldade, né? Porque o bebê também, ele precisa da mãe, né? Então, assim, o pai ajuda, tá ali naqueles momentos que a mãe já tá com a exaustão, mas o bebê ele vai querer o pai? Não, ele quer a mãe. Quer a mãe. Então, é muito isso, né? O pai faz, mas a mãe é quem o bebê solicita. E quando nasce um bebê, não é só um bebê que nasce, né? Nasce a mãe também, naquele momento. Naquele mesmo dia, nasce uma mãe. Sim. Então, a gente tá aprendendo tudo junto, né? Com ele.
E como eu te falei, eu fiquei com muito medo, né, quando ela veio embora. E aí, como tua mãe tava aqui do lado, se tu ligasse, ela chegava. O meu não, minha mãe tava, tipo, muito longe de mim, a 12 horas de viagem de lancha. Então, naquele momento, eu fiquei, assim, com muito medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque por mais que tu leia, que tu estude, que tu fale, eu me preparei para esse momento. Sim. Quando tudo tá acontecendo, nunca é como a gente imagina, né? Sim. Mas tem um instinto materno, né? Porque ele também nasce junto com a gente. E aí, sim, eu acho que a gente sempre tem que tentar deixar ele vir pra fora e seguir o nosso instinto, porque a mãe sente. A gente sempre sente o que é o melhor. A gente começa, depois de alguns dias, a entender o choro que é de fome, o choro que é de dor, e por aí vai, né? Sim. É incrível, eu acho. Deus, ele foi muito perfeito, né? Quando ele fez essa ligação entre mãe e filho, porque a gente se conecta literalmente, sim, com eles, né? Com os nossos filhos, pra entender tudo. Mas e aí, você ficou um tempo com ele sozinha? Sozinha. E aí, mas me fala, assim, que momento você falou assim, eu preciso de ajuda? Minha mãe foi embora, mas eu preciso de ajuda. Olha, demorou, porque a gente morou em Santarém, eu tinha as minhas vindas aqui em Macapá, a minha mãe ia vez ou outra lá me ajudar, e aí, acho que o Leonardo estava ali com uns 3 meses, eu falei, nossa, agora eu realmente tô numa sinuca de bico, porque se eu tivesse que ir no mercado, eu não conseguia, porque eu não tinha quem deixar ele, e eu, mãe de primeira viagem, a gente não quer que o filho saia pra nada, né, só no básico mesmo, no máximo pro pediatra para tomar, sim, vacina. Com medo de pegar doença, com medo de pegar tudo que exatamente envolve. Então, assim, eu me vi numa situação e o meu marido falou assim, tá, eu acho que agora é o momento de a gente contratar alguém pelo menos para vir fazer uma faxina em casa, para que você não fique tão sobrecarregada com isso. E aí eu passei a ter uma pessoa 2 vezes na semana para limpar a casa e lavar a roupa, né? Já foi ninguém encosta no meu filho. Não, no meu filho ninguém toca. Era só eu. E aí, em alguns momentos, realmente era o pai, né? Que, apesar dele trabalhar o dia todo, como ele estava lá numa função que ele era gerente, ele tinha uma flexibilidade. Então, às vezes, em alguns momentos, olha, eu preciso ir no mercado. Vem aqui ficar com o Leonardo para eu poder ir no mercado. Porque o homem parece que desaprende essas coisas, né? Quando tem mulher. E aí, eu ia e ele... Na verdade, o meu suporte lá era realmente ele. Mas, às vezes, a ida no mercado... É uma fuga. É uma fuga, a gente precisa. Às vezes é aquele respiro de, caramba, tô pensando em outra coisa que não seja a rotina da casa, a rotina de trocar fralda, né? Às vezes é importante, sim, a gente precisa desse momento sozinha também, pensando em outras coisas. E aí, o aniversário de 1 ano do Leonardo, nós viemos para Macapá, porque não tinha sentido fazer lá, né? Nossa família estava toda aqui. Nós viemos para Macapá. Quando nós voltamos, passou alguns meses e veio a Páscoa. Eu nunca esqueço esse dia. Final de domingo de Páscoa, os nossos amigos, cada um com as suas respectivas famílias. O Leonardo estava um pouco gripadinho e ficamos em casa. Final da tarde, fomos numa padaria. Aí, andando. Nós 3 fomos andando. E aí o Gustavo olhou, já pensou, moça, acontece alguma coisa aqui com a gente? Domingo de Páscoa, só... Tipo, não tinha ninguém pra voltar, sabe? Nossos familiares mandando foto no domingo de Páscoa, na missa, e só nós 3 lá, sabe? Aquele momento nos pegou muito forte. E aí eu falei, depois disso, a semana seguiu e eu falei, amor, eu acho que agora... Chegou a hora da gente voltar. Ele falou, tu tem certeza? Porque a hora que eu, né, falar, vamos voltar, não tem volta. E a gente tinha uma vida muito boa lá, assim, financeiramente a gente vivia muito bem lá. Em tese, não tinha motivo nenhum pra gente voltar. Mas, como eu falei, né, lá no começo, quando a gente é mãe, não é o que é melhor pra gente. É o que é melhor pros nossos filhos. E eu sofria muito a cada ida dos meus pais lá, porque o sonho da vida deles era ser avós. E aí, toda vez era uma tortura, um sofrimento. Então, ver eles longe do Leonardo, naquele momento, me doía muito. Uhum. E hoje que a gente mora aqui, eu vejo assim que realmente foi a melhor escolha que a gente fez, foi voltar para Macapá. Mas eu tenho umas amigas que moram longe da família e não é fácil. Aí entra um pouco no que eu ia te perguntar, né? Quais foram os maiores desafios emocionais? Você já falou, né, da saudade, mas assim, quais os desafios emocionais de não ter rede de apoio, né? Assim, você consegue descrever os sentimentos, assim, em palavras? Eu acho que o primeiro é a carga mesmo,
que ela não é só emocional, ela é física também, né? Também. Quando a gente tem um bebê, a gente se doa muito, então a gente não dorme, são noites sem dormir. E aí no outro dia não tem essa de, eu tô indisposta, eu não vou fazer. Não, você tem que fazer, porque é uma vida. Então Sim. você não tem escolha. E aquele acúmulo de dias sem dormir, a Nossa, amamentação no dói. início, que é dolorido, que a Sim. gente chora sobre a amamentação, a gente que só amamenta tem esse peso maior porque é intransferível. É só você que pode Não. fazer. É. Né? Então, eu acho que o acúmulo, né, de você ter que só você fazer aquela função, de você não poder passar, de você não... agora eu tô cansada, eu vou dormir. Não Então, existe. Não existe, entendeu? E o fato de você estar longe da nossa mãe, por exemplo, porque só quem dá descanso para uma mãe é a mãe É dela. a mãe dela. Né? Então, a gente está longe do maior suporte que a gente poderia ter. Ele é muito pesado emocionalmente, fisicamente, Sim. né? Então, eu me vi num momento que eu comecei a perder o ânimo das coisas, porque eu passei a ser só mãe do Leonardo. Então, Sim. a gente se desconecta de tudo. Da Tailane mulher, da Tailane esposa, né? Eu gostava de maquiar, parei. E aí a gente vai se vendo num looping de ser só mãe. Uhum. E aí, sair disso não é fácil. Também né? não é fácil. Não é fácil. Porque a gente deixa de cuidar da gente. Academia, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, parei completamente, porque não dava. Não cabia na minha rotina Sim. ir pra academia. Não cabia. Mas tá voltando. Ah, já. Agora sim. Naquele momento não cabia só a gente Sim. lá em Santarém, não cabia eu falar, Gustavo, fica com o Leonardo que eu vou tirar uma Que horinha a e minha vou pra prioridade academia. é a academia. Porque tinha a casa pra cuidar, tinha o bebê também. Que assim, o bebê tem dias que ele tá tranquilo, mas tem dia que não. E a mãe, ela Porque tem os saltos, ela né? tem que ter a percepção disso, né? Então, assim, Exatamente. tem dia que nada funciona. Nada funciona. Mas vamos lá. Vocês vieram pra Macapá, ok. Então, assim, mas muitas mulheres, aí chega num ponto, né? Sentem culpa em pedir ajuda, né? Isso é uma coisa que eu sinto, né? E eu sei que muitas mulheres sentem isso. Isso de estar vulnerável, falar assim, olha, eu admito que eu não tô dando conta. Muita mulher sente culpa e também de falar assim, caramba, eu sonhei em ter esse filho, mas eu tô dizendo que eu não tô dando conta dele. Isso Sim, dói na gente, né? A gente em alguns momentos não quer admitir, mas Dói em um lugar Sim. muito profundo, apesar de... E a maioria... Eu tenho essa dificuldade. Eu Uhum. tenho uma dificuldade em pedir ajuda, em dizer eu tô cansada, em dizer eu preciso de um auxílio aqui. Eu tenho essa dificuldade. Mas e aí, como é que você faz hoje? Você pede ajuda com Hoje, certeza. depois de ter 2 filhos, eu já peço ajuda. A gente perde a entendeu? vergonha. A gente perde a vergonha, mas isso só aconteceu depois da Laura. Com o Leonardo ainda foi, assim, bem difícil pra mim. Dizer Uhum. assim, eu tô precisando de ajuda. Fica aqui com ele, eu preciso, sei lá, ir no salão, fazer uma escova, né, fazer minhas unhas. Sim. Eu cheguei a ficar 5 meses sem ir fazer as unhas quando eu morava em Santarém. Porque não dava tempo, porque não era a minha prioridade. E aí, quando dava um tempo, eu tinha alguma outra coisa relacionada à casa que era muito mais importante do que eu ir fazer Sim. minhas unhas. Sim. Né? Uhum. Então, essa parte é muito difícil. Mas e aí, realmente. o que é quem te ajuda? Como que funciona a tua ajuda hoje? Seus pais? Como é que funciona? Eu sei um pouquinho, mas me Sabe um conta aí. Hoje, né? E aí voltamos para Macapá. 2 meses que eu estou em Macapá, engravidei da Laura, descobri que estava grávida do meu segundo filho, que era um plano, né? Na verdade, a gente sempre quis filhos em idades próximas. Então, assim, eu não estava tentando, mas não estava evitando. E aí veio a Laura. E aí o medo tomou conta de mim. Como que eu ia dar conta de 2 crianças? Porque nesse meio tempo, de volta para Macapá, a gente já tinha um projeto de uma loja, que é a minha loja hoje, que é uma loja infantil. E aí já estava em andamento a loja. Na época ia ser a loja e o meu ateliê, porque eu trabalhava com micropigmentação e eu estava planejando voltar a trabalhar com isso. E aí descobri que estava grávida. Foi assim um balde de água fria, porque a loja eu consigo transferir a função, contrato uma vendedora, mas o trabalho de micro não, né? Não. Então Foi mais da tua mão. foi mais uma vez adiado, porque eu falei, vou abrir agora, daqui a 6 meses vou ter que parar. Aí Sim. sabe Deus quando eu vou voltar? E aí adiamos e abri só a loja.
quando a loja estava perto de abrir, eu já estava lá com uns 7 meses. E aí foi nesse momento que eu falei, agora eu realmente vou precisar de alguém para me ajudar, porque eu não vou dar conta. Porque seria 3 filhos, né? O Leonardo, a Laura e mais a loja. A loja. E aí mais a casa, seria assim, humanamente quase impossível lidar com tudo. Porque quando a gente começou a loja, a gente começou sem funcionária, né? A minha sócia, começamos somente nós duas trabalhando. Até então a Lala estava no forninho, mas aí quando ela nascesse, como que eu ia fazer? E aí foi nesse momento que eu resolvi realmente contratar alguém para me ajudar com as tarefas de casa, com as funções Mas e a de tua casa. mãe e os teus pais, como é que funcionam nisso? Agora que eles estão mais próximos. Sim, não, estão mais próximos. Não estão na mesma cidade, mas tá Mas próximo. é bem perto, é. Hoje, a minha rotina, ela funciona assim. Meus pais moram em Porto Grande. Se os meus filhos adoecem, eu nem preciso chamá-los. Aconteceu no início do ano o episódio do Leonardo ter uma febre muito alta, de 39,5, quase 40, mas 11 horas da noite. Eu liguei pra minha mãe, contei. Eu desliguei o telefone, com 1 hora de tempo eles estavam em casa. Então, assim, eles são realmente... Isso é um privilégio, É um né? Porque a gente privilégio. sabe que muitas mulheres não têm essa ajuda, essa preocupação. Não é nem preocupação, a gente sabe que avós se preocupam, mas assim, essa disponibilidade, né? Então isso é uma bênção, uma dádiva. bênção. Eu falo que, sim, foi a melhor escolha a gente ter voltado, porque eu não sei como a gente faria sem os meus pais. Porque não é só a minha mãe, é o meu pai também. O meu pai é aquele avô que troca a fralda, que dá banho, que faz a comida, que dá a comida. Um sonho. Um sonho. Então, assim, quando vai os dois pra lá, não tem um problema, porque são 2 também cuidando. Aí tu já consegue mandar os 2 lá pra Porto Grande e também ter um vale... Um vale baby. Um vale Consigo, baby. agora já consigo. Eu confesso que a primeira vez que o Leonardo foi, eu tava grávida da Laura. Foi muito difícil. Bianca, me senti culpada. Meu filho só tinha 1 ano e 10 meses. Mas eu já tava, assim, com a barriga muito grande e a gente precisava tirar ele do peito, né? E aí ele foi pra Porto Grande. Eu fiz o desmame gentil, ele já mamava só uma vez. E ele foi pra Porto Grande, passou 5 dias lá. Mas antes disso ele foi e passou 1 dia. Tipo, a minha mãe levou ele na sexta, no sábado eu tava lá. Mas assim, eu me senti muito mal. Me senti, assim, culpada, porque eu tava 1 dia não fazendo parte da vida do meu filho. Olha como que funciona a cabeça da mãe. Sabe que eu ainda não consegui chegar nesse ponto. Né? Na verdade, a única vez que eu fiquei longe da Meli, que é a minha filha mais velha, foi quando eu fui ter o segundo. Depois disso, eu ainda não fiquei, ainda não vivi isso. Eu acho que vai ser um desafio pra mim quando eu chegar nesse momento e falar assim, não, vou passar 1 dia longe da confusão da galera. Eu acho que... Mas também eu acho que é um marco, né? Quando ele acontece, eu acho que é difícil necessário. pra acontecer a primeira vez, mas depois Isso. que essa primeira vez E acontece, é saudável. flui. É saudável. É saudável pra todo mundo. Pra todo mundo, até pras crianças, Sim. né? Porque elas também vão criando autonomia, vão se apegando mais também a outras figuras, né? Sim. Que não são somente o pai e a mãe. E a mãe. E é importante isso, esse criar vínculo, Com né? toda certeza. Mas assim, Bianca, eu confesso que eu só consigo porque são os meus pais São do jeito eles. que eles são. Sim. Entendeu? Porque se minha mãe não fosse como ela... Eu nunca vou dizer que eles cuidam dos meus filhos tão bem quanto eu, porque nunca ninguém vai cuidar dos filhos melhor do que a mãe. Mas eles cuidam tão bem quanto, sabe? Então, assim, quando estão com eles, eu fico despreocupada, Sim. porque eu sei que eles vão comer bem, meu pai vai fazer a comida que eles gostam, do jeito que eles gostam. Sim. O Leonardo gosta de feijão, ele vai fazer o feijão pro Leonardo. A Laura já não gosta, então ele faz a carne pra Laura, sabe? Então, eles têm todo um cuidado, eles levam eles pra passear. Hoje, quando a Laura foi a primeira vez, né? Já foi mais fácil. Sabe o peso que eu senti do Leonardo? Sim. Eu não senti da Laura. Sim. E hoje eu já não consigo mandar um sem mandar o outro. Eu fico me sentindo mal quando, às vezes, eles vêm e levam só o Leonardo. E aí eu já fico me sentindo mal porque a Laura não tá indo. Não porque tá eu tô indo. tirando isso dela. Porque ela Sim. poderia estar Sim. indo lá com o irmão dela e aproveitar. Sim. Aproveitando que ela ainda demorou um pouco. Né? Tanto o Leonardo quanto a Laura, eles só mamaram no peito, né? Não usaram fórmula. Então, pra tirar eles de perto de mim, demorou um pouco. Sim. A Laura um pouco mais. Ela eu não sei se contigo é assim, mas o meu segundo filho, ele é muito mais apegado e grudado a mim O meu também. do que o Leonardo. O Leonardo, Inclusive- quando vê os meus pais, ele não quer. Inclusive, ele ainda está no peito, até o momento. A Laura também. Então 2 estamos anos. juntos. 2 anos e 1 mês. O Leonardo, toda segunda-feira, quando nós vamos para Porto Grande, é uma tortura.
Oh, Ele não meu quer Deus. vir embora. Esse final de semana ele me pegou e falou assim: mamãe, eu quero morar aqui na casa do meu avô. Nossa. Ao mesmo tempo que me deixa triste, né? Mas eu fico muito feliz, porque significa que é um Sim, lugar que ele se sim. sente seguro, Sim. né? Que ele gosta de estar. Sim. Uhum. E não tem criança lá, né? Tem o primo dele, mas que não mora lá. Mas assim, eles amam ficar na casa dos Sim. avós. Então isso é muito mais leve, né? Saber que eles estão Sim. lá, que ele gosta de estar lá. Tanto gosta que não quer nem Não voltar, quer voltar. né? Tailane, vamos lá. Então, você é empresária, tem 2 filhos. Conta pra gente, né, quais atitudes do dia a dia, dicas, né, que você faz pra dar conta. Porque você tem que trabalhar, tem que cuidar das crianças. Em algum momento, seus pais não estão, você tá sem funcionária, o marido não tá. E aí? Dá dica pra gente de como fazer dar certo. Olha, eu tenho algumas, mas vamos lá. Hoje, no momento, a nossa rotina funciona da seguinte forma. O Gustavo, hoje a gente tem um empreendimento que também não é aqui, que é em Porto Grande, porque nunca fica fácil, né? Nunca fica Vai fácil. só ficando mais difícil. Vai só ficando mais difícil. Nosso empreendimento hoje é em Porto Grande e eu tenho a loja aqui em Macapá. Hoje eu tenho, né, uma pessoa que me ajuda com os afazeres de casa. Uhum. O Leonardo já estuda, então ele estuda no horário da tarde. E eu estou na loja um dia sim e um dia não. E esporadicamente tenho que ir para Porto Grande também para ajudar lá. Hoje eu tenho a facilidade do Leonardo estar estudando, a Laura já quer muito estudar, né? E ainda tô segurando. O primeiro filho, eu acho que para isso foi mais fácil. A Laura, não sei se por ser menina, né? A gente acaba ficando mais apreensiva de mandar pra escola. Então, um dia eu tô em casa, o outro não. Mas acontece muito do Gustavo ir para Porto Grande e eu ficar novamente sozinha com os 2. E aí é dose. Ontem mesmo aconteceu do Leonardo não ir para a escola e a minha empregada não foi. E aí eu tinha que cuidar das coisas, fazer comida. E aí não tem jeito, Bianca. A gente tenta 0 telas com o primeiro filho, a gente até consegue. Com o segundo, não tem como. A gente já se abraça com a tela. Exatamente. Eu evito o celular, né? O máximo que eu posso. Então, coloco um desenhinho lá pra eles, faço almoço. Às vezes a Laura tá lá no meu pé, coloca lá na cadeirinha. Dou alguma coisa pra ela brincar. Agora ela gosta de lavar louça, coloco ela lá junto comigo. Vamos lavar a louça, a mamãe agradece. Mas realmente o pesado é a noite, né? Quando eu chego em casa. Chego em casa e aí vamos os 2 pro banho. Como que coloca o banho? Os 2 na banheira. Tem que ser os 2 na banheira. Um balde também serve. Serve também, um balde pra cada. Lá em casa a gente tem uma piscininha que a gente coloca lá, dou banho nos 2 lá dentro. Tiro o Leonardo, que é maior, já enxugo, depois tiro a Laura. Enquanto eles estão tomando banho, na maioria das vezes eu já tomo banho junto também. Que é pra poder otimizar porque o a mãe tempo. tem que tomar banho, senão a gente não consegue. Senão não consegue. E aí, na hora de dormir, a minha tática é a da rede, né? Infalível. Infalível. Ela sempre me fala, inclusive, eu nunca consegui, mas uma hora vai. Nunca falhou. Então, geralmente, eu termino de arrumá-los, aí à noite a gente já não coloca a TV, vou pro quartinho deles de brinquedo, brinco um pouquinho com ele, brinco um pouquinho com ela. E aí, a nossa primeira, né, é deitar. Eu deito no meio, a cama deles é uma cama de casal. Então, eu deito no meio, deito um do lado, deito um do outro. E o que eles gostam é de ficar olhando o meu Instagram. Algumas coisinhas, a gente fica lá olhando brinquedos, de montar. Às vezes aparece aquele episódio das frutas. Alguns eles gostam de ver. E aí eles ficam lá, quando eu vejo, agora deu, agora é hora de dormir. Aí a Laura já fala, eu quero ir pra rede, mamãe. Coloca a Laura de um lado, o Léo do outro e balança. Pronto, infalível. Quando eles pegaram no sono profundo, cada um vai pra caminha. E aí, eu vou fazer alguma coisa. Às vezes vou assistir um filme, fazer minha bicicleta, que agora eu tô fazendo minha bicicleta em casa. Porque a gente realmente... A gente vai dando o jeito, né? Vai tendo que dar o jeito. Então, pra finalizar, qual mensagem você deixa pras mãezinhas aí que estão ouvindo esse episódio? Olha, antes de finalizar, falar da parte de rede de apoio, que eu já ia esquecendo, é que quando a gente se torna mãe, muitas pessoas falam da rede de apoio e muita gente considera que o pai é rede de apoio. E, na verdade, o erro, na verdade, da maioria das vezes começa na gente. Sim. Quando a gente
leva pra eles como se eles fossem rede de apoio. E na verdade não. E eu acho que seria interessante quando você se tornar mãe, você mãe, desde a gravidez, desde o bebê na barriga, começar a explicar pro pai que vocês escolheram isso. Na maioria das vezes acontece, mas no meu caso foi uma escolha nossa. A gente escolheu nos tornarmos pais. Então, assim, eu não tive filho sozinha, eu não fiz sozinha. Então, o pai entender que ele não é rede de apoio. Ele é o pai. Ele é o pai, entendeu? Então, às vezes, a mãe pensa, porque a gente pensa muito no próximo, pensa no marido. A gente nunca pensa na gente primeiro. Sim. Sempre tem outras pessoas na nossa frente. É o filho, é o marido. A gente fala, poxa, ele trabalhou o dia inteiro. Aí eu ainda vou dar a função dele, pra ele dar banho no menino, pra ele dar a janta do menino. Mas você também ficou em casa trabalhando o dia inteiro. E quando a mãe trabalha fora, ela também estava trabalhando fora. Sim. E quando chega em casa, também ninguém quer saber, Sim. né, se ela está cansada, Sim. se o serviço dela foi árduo, porque ela tem que chegar e fazer pelo filho. Então, assim é o pai, né? Então, eu demorei com o Leonardo a entender e não me culpar por falar assim para ele. Gustavo, agora dê banho no Leonardo, que eu vou, sei lá, mexer no telefone. Porque eles fazem isso com a gente, né? Sim. E a gente não eles não se sentem culpados. Sim. Então é muito difícil a gente entender que a gente não tem que se culpar por isso, porque eles são pais. Sim. Né? Não são Sim. rede de apoio. Com a Laura, do segundo filho, eu já parei de não me culpar por isso. Então, assim, chegou, vai lá, dê banho nas crianças enquanto Seu eu momento. vou organizar a janta. Então, agora eu chego em casa, tenho a minha bike, né? Começo a fazer minha bike no meu horário. Vai lá, a comida das crianças já tá lá na geladeira, vai lá esquentar, coloca eles pra jantar. Entendeu? Uma casa que tem funções. Exatamente. Né? Bem definidas. Sempre tem alguma coisa Sim. pra ser feita. Sim. Então, a mensagem que eu deixo pras mães, é muito difícil, mas não se culpem tanto, né? Nem sempre a gente vai dar conta de tudo, mas a gente sempre vai dar um jeito. Por mais que a gente ache, nossa, será que eu vou dar conta? Vai. A gente acha forças de onde a gente acha que não tem pra tudo, né? A força começa desde, independente da sua via de parto, né? Se é cesárea ou se é parto normal, o trabalho começa desde aí. E tem uma rede de apoio, pra finalizar. Tenham rede de apoio. Que é de amigas, olha. A rede de apoio emocional. É muito importante. Então, é muito importante. Contem com amigas. Com certeza, isso faz a diferença. Faz a diferença porque a gente percebe que não tá sozinha. Que não é só na nossa casa que as coisas desandam, que a gente não dá conta. Ou que a gente tem dias ruins, que tá pesado, que tá cansado. Então, meninas, tem essa rede de apoio. Eu sempre falo lá no grupo pra vocês. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse vocês pra desabafar. Porque ali é um momento que a gente desabafa, a gente fala mal da mãe, a gente fala mal do marido, a gente fala mal dos filhos e ninguém tá lá te julgando porque isso tá passando ou já passou pelas mesmas coisas. Então é muito importante, né? Ter alguém pra te ouvir sem que esteja vivendo não vivendo o mesmo momento, mas que já esteve no teu lugar. Que tenha vivenciado as mesmas coisas ou parecido. Então é muito importante mesmo. O papo tá bom, mas agora a gente vai falar de um item que é quase uma rede de apoio. Então, vou colocar aqui, olha, as fraldas Oi Bebê. Gente, que é uma ajuda infalível para as mães. Olha, tô com ela aqui na mão. Que toque é esse? Eu sou suspeita. Quase embaixadora da fralda. Eu sou muito suspeita em falar dessa fralda, porque ela foi amor à primeira fralda. Porque é uma fralda com toque muito macio. E o melhor, ela tem várias coisas que mãe gosta, que é qualidade e um preço justo. Então, assim, ela ganhou o coração de muitas mães aqui no estado. Olha, o meu, na minha casa não falta. Com certeza. Eu não consigo viver sem essa fralda. E o que eu achei mais legal é que, independente do tamanho, ela tem essa linha que mostra se a fralda tá cheia, né? Pra mamãe de primeira viagem, isso aqui é um item que faz total diferença. E o fato dela ser shortinho, né? Também, que é muito prática. Gente, isso aqui é a praticidade em fralda. Forma de fralda, então, é verdade. É isso. Oi, bebê, ele bem, você também.
Então, Tailane, gostaria de te agradecer. Chegamos ao fim, não porque a gente quer, porque a gente poderia passar aqui a tarde toda falando. Queria te agradecer, muito obrigada por participar desse momento. E se esse episódio fez sentido pra você, então compartilha com outras mulheres que também precisam ouvir isso. E segue o canal Oi Bebê para acompanhar os próximos episódios. Oi Bebê, ele bem em você também.